te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que gostoso adorar o Senhor. Eu não sei você, mas eu me sinto revigorado, eu me sinto fortalecido. Eu sinto que Deus me cura, que Deus me limpa, que Deus, sabe, Ele opera grandes coisas. Porque onde Ele é adorado, Ele é entronizado. E quando Ele é entronizado, Ele reina, Ele governa. E quando Ele reina, Ele governa, Ele coloca as coisas que estão fora do lugar, no lugar. Amém, queridos? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós queremos falar sobre o plano original de Deus. Vou pedir duas coisas. A primeira é que o Iago vá lá no escritório, pegue o tablet, que eu esqueci. E a segunda é que o pessoal traga aqui o púlpito. Os demais, muito obrigado. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Tem que ajudar lá, Maurício. Eu acho que talvez esteja fechado. Tem que ajudar lá, no escritório. Aleluia. Amém? Glória a Deus mesmo. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, diga glória a Deus. Diga para ele: olha, tem um homem na Bíblia. Deixa eu contar uma história para você. Tem um homem na Bíblia que a Bíblia diz que ele morreu porque ele não deu glória a Deus. Ele morreu porque não deu glória a Deus. Já pensou uma coisa dessa? Qual é o nome desse homem, pastor? Herodes. Posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos. Te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa. Te agradecemos por o Senhor ter preparado todas as coisas para que o Teu nome seja glorificado. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor seja exaltado neste lugar. Que mais uma vez o Teu nome seja engrandecido, Senhor. No poderoso nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, o Teu nome sendo glorificado no meio do Teu povo, e a Tua palavra prosperando naquilo para qual o Senhor envia nesta noite. No nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E te pedimos, Senhor, toma o Teu lugar essa noite, seja entronizado, seja exaltado, seja engrandecido o Teu nome. Que os Teus anjos operem, Senhor, em favor de cada um dos Teus filhos neste lugar. Nós te pedimos no poderoso nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Gente, Gênesis não tem como errar, né, Ismael? Primeiro livro da Bíblia, como é que a pessoa vai errar? E ainda mais o capítulo 1, verso 26. Aleluia. Gênesis 1, verso 26. Vamos ler comigo? Digam assim: então Deus disse. Vocês comigo? Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Até aí tá bom. Amém? Aleluia. Hoje nós queremos falar sobre o plano original de Deus e sobre a nossa responsabilidade, queridos, de trazer o governo de Deus sobre a terra. Amém? Há uma responsabilidade sobre a igreja. E qual é essa responsabilidade? Trazer o reino de Deus sobre a terra. Nós queremos que você saia daqui compreendendo que você foi criado para representar Deus e transformar o ambiente aonde você anda. Amém? Você já imaginou se uma igreja se levanta e a igreja entende, a igreja compreende que ela foi chamada para representar Deus e transformar os ambientes?
Nós vamos deixar a mentalidade de vítimas, vamos deixar a mentalidade passiva e vamos ter uma mentalidade ativa. Nós vamos ser uma igreja que quando chega no ambiente, que quando chega no local, ela causa transformação, ela causa impacto, porque ela sabe a sua origem e ela conhece o plano original de Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar, hoje nós estávamos pesquisando para essa mensagem e fomos procurar aqui, já que não somos advogados, apesar de termos alguns advogados aqui que podem confirmar o que a gente pesquisou. A pergunta é o seguinte: se eu sou dono de uma casa, e eu alugo essa casa, a casa está alugada, a casa é minha, sim. A casa é minha, mas a casa está alugada. Eu sou o proprietário, eu tenho um documento da casa. Eu posso, uma vez que a casa está alugada, eu posso entrar nessa casa a hora que eu quiser? Sim ou não? Constitui-se crime fazer tal coisa? Sim ou não? E aí, Vitor, constitui-se crime ou não? O que vocês acham, doutora Simone? De acordo com o site de jurisprudência do Brasil, constitui-se inclusive crime. Mesmo você sendo dono da casa, você não pode entrar na casa, porque uma vez que você alugou a casa, uma vez que o imóvel está alugado, o proprietário continua sendo dono, mas quem exerce a posse é o inquilino. Deu para entender aí? Você é o dono, mas quem vai exercer a posse é o inquilino. O dono continua sendo o proprietário, mas quem exerce a posse é o inquilino. Então ele não pode ir lá a qualquer hora que ele quiser. Existem algumas exceções, né, caso haja alguma ameaça, existem exceções, mas ele não pode, porque a posse está nas mãos do inquilino. E a terra, ela pertence ao Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 24, versículo 1. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra, o mundo e sua plenitude, tudo que nele existe, tudo pertence ao Senhor. É tudo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. Então nós podemos dizer que o Senhor é o proprietário da terra. Mas quando eu digo assim, quando a igreja afirma isso, essa verdade tão categórica, quando a gente diz, não, a terra é do Senhor, o Senhor é o dono, o Senhor é o soberano. Se você tiver um pouquinho de questionamento, se você for usar aquilo que Deus te deu, essa massa cinzenta, você vai fazer a pergunta, e a seguinte pergunta: bom, se a terra é de Deus, por que a terra se encontra no caos? Por que a terra se encontra nesse problema todo? Por que existe tanta violência? Por que existe injustiça? Por que existe corrupção? Por que existe sofrimento? Será que Deus perdeu o controle? Deus perdeu o controle da terra? Ou existe um princípio espiritual que muitos cristãos nunca compreenderam? É sobre isso que nós queremos estudar essa noite. Sobre o plano original de Deus, para a gente entender esse problema, essa questão. Porque é algo que você constantemente vai ouvir. As pessoas vão dizer: se Deus existe, por que tanta maldade na terra? Se Deus existe, por que tantos problemas? Se Deus existe, por que crianças sofrem? Por que existe tanta morte, tanta violência? E esses questionamentos, queridos, são válidos. Deus não se incomoda que as pessoas façam essa pergunta, mas Deus pretende que você, como filho, você traga uma palavra de Deus para eles. Bom, vamos lá, Gênesis 1:26 diz que Deus criou o homem à sua imagem. Ele disse: façamos o homem. Façamos o homem. E depois ele disse o quê? Agora continua o versículo agora sim. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. E depois, o que é que vem depois? Diga: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e o homem domine.
domine. A palavra domine na Bíblia significa governar. Diga comigo, governar, exercer autoridade, administrar, reinar. Pastor, reinar? Sim, a palavra radá no hebraico, ela significa tudo isso, significa exercer autoridade, governar, exercer domínio, reinar. Então, em outras palavras, quando Deus cria o homem, Deus diz assim para o homem: ei homem, eu estou criando você para que você reine sobre a terra, para que você seja aquele que vai trazer as normas, as leis sobre a terra. Você foi criado para governar, para administrar a terra. Gente, isso não foi alguém que disse, foi o próprio Deus. Deus, quando nos cria, Ele diz assim: vocês vão governar a terra, vocês vão administrar, vocês vão reinar sobre a terra. E eu pergunto, a palavra de um rei tem poder ou não? Todos os reinos sabem que a palavra de um rei tem poder. Tanto é que no livro de Esther, quando o rei Assuero, quando o rei faz um decreto, ele diz para Esther: olha, eu amo você, mas aquilo que saiu da minha boca não pode ser anulado, porque a palavra de um rei não pode ser anulada. Então o que Deus falou não pode ser anulado. Deus disse que o homem foi criado para ter domínio sobre a terra. Amém? Então Deus nos criou como representantes. Assim como o embaixador ele representa um país estrangeiro, nós fomos criados para representar os céus na terra. Amém? Nós fomos criados para representar os céus na terra. Aí a gente começa a lembrar daquela oração de Jesus lá no Pai Nosso. Quem lembra a oração do Pai Nosso? Como é que é a oração? Todo mundo? Pai Nosso. Vocês não eram criança não? Vocês nunca... Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Veja, quem é que está orando? Quem é que está fazendo essa oração? O homem, o ser humano. Jesus nos deu uma oração, e Ele disse assim: ei, quando vocês orarem, vocês vão orar para que os céus invadam a terra. Vocês vão orar para que haja o governo de Deus sobre a terra, que haja o governo, o domínio de Deus sobre a terra. Amém? Mas a pergunta é: por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar para que Deus faça a vontade dEle na terra? Por que Jesus mandou você orar isso? Quem está entendendo? Pastor, se Deus pode fazer todas as coisas, se Deus é o dono da terra, se Deus é o soberano de toda a terra, por que Ele pede? Por que Deus pede? Ou nos direciona a fazer uma oração dizendo: Senhor, eu quero que venha o teu governo. Eu quero que venha o teu governo. Eu quero que venha o teu governo. Vocês lembram do inquilino? Vocês lembram do proprietário do inquilino? O proprietário precisa que o inquilino o convide. Diga: as minhas portas estão abertas, entra na minha casa. Quem está entendendo? Você é o inquilino, o proprietário é o Senhor. Quando você diz assim: Senhor, entra, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Quando você ora o Pai Nosso, não é apenas uma oração que você está fazendo. Você está fazendo um convite para que os céus invadam a terra. Você está fazendo um convite para que Deus legalmente Ele possa entrar na sua casa. Entendeu? Deus Ele não vai quebrar uma lei que Ele mesmo estabeleceu. Ele não vai desfazer o que Ele mesmo disse. Ele disse que a terra está nas suas mãos. No Salmo 115, no versículo 16, nós encontramos mais uma vez essa verdade. Vocês já me ouviram tanto falar. O que diz o Salmo 115, verso 16? Todos os céus... Oh Jesus, vocês não estão sabendo não, né? Vamos lá, eles não votaram. Os céus, diga, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. É assim que eu aprendi. Esquece aí, pode tirar isso aí.
Vai na minha versão. Diga, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. E quando fala homem, está falando de humanidade, do ser humano. Amém? O que esse versículo está dizendo? O versículo está dizendo que Deus é o proprietário, mas o inquilino, quem são os inquilinos? Diga nós. Diga, eu sou inquilino. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer entrar na sua casa, mas Ele precisa que você diga, Pai nosso, venha, faça a tua vontade aqui na minha casa, como a tua vontade é feita nos céus. Quem está entendendo? Dê uma salva de palmas para Ele. Dê uma salva de palmas bem forte. Diga aleluia. Glória a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração revela o plano de Deus. Os céus influenciam a terra através de homens e mulheres que vivem debaixo da autoridade de Deus. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou o ser humano, a vontade de Deus foi que este homem, debaixo da autoridade de Deus, esse homem governasse a terra, mas o próprio homem estaria debaixo da autoridade de Deus. E aí o homem seria o quê? O ser humano seria o quê? Boca de Deus na terra, representante de Deus na terra. Deus governaria através do ser humano. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. A pergunta não é quem manda no céu, a pergunta é quem Deus pode usar para estabelecer seu reino na terra. Quem Deus pode usar? Quem Deus pode usar? Deus quer usar pessoas para estabelecer. Deus precisava trazer Jesus, Ele precisava de alguém que fosse uma porta. Ele encontrou quem? Ele encontrou quem? Ele encontrou um cidadão chamado Abraão. O pai era da idolatria, adorava ídolos, os pagãos. Mas ele encontrou Abraão, se questionando, olhando para os ídolos mudos, dizendo assim: não pode ser um Deus. Isso que nós fazemos com as nossas próprias mãos não podem ser deuses. Eu tenho clamado, eles têm olhos mas não veem, eles têm ouvidos mas não ouvem, som nenhum sai da sua garganta, eles têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam, eles não podem ser Deus. Deve existir um Deus verdadeiro. E Deus encontra Abraão. Aí chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai-te para uma terra que eu te mostrarei. Lá farei de ti uma grande nação. E Abraão se torna a porta. Abraão se torna a porta através da qual Deus entra na terra. Abraão abriu a porta pela obediência. Ele abriu a porta para Deus governar a vida dele e toda a influência na sua casa. Amém? Aleluia, aleluia. Mas preste atenção, mas algo aconteceu. Adão, ele resolveu ouvir a voz de quem? Adão resolveu ouvir outra voz. Satanás, ele não venceu a Deus. Ele venceu o homem pela mentira. Diga, o homem foi vencido pela mentira. 2 Pedro 2,19. Olha o que diz 2 Pedro 2,19. Diz assim: o homem é escravo daquilo que o domina. Você é escravo daquilo que te domina. Quem controla aquilo que você acredita, controla a sua vida. Eu vou repetir. Quem controla, guarda isso, que isso é muito importante, isso é uma chave muito importante. Quem controla aquilo que você acredita, domina a sua vida. Se Deus controlasse aquilo que o homem acreditava, Deus estaria no controle. Mas Satanás diz uma mentira. E o homem decide acreditar no diabo. E quando o homem decide acreditar no diabo, o homem passa o controle para as mãos do diabo, porque ele agora controla o que ele acredita. Ele controla os pensamentos. Ele controla aquilo que vai trazer direcionamento para o seu dia a dia. Quem controla aquilo que você acredita, controla a sua vida. É por isso que Jesus, ele vai chamar o diabo de o príncipe desse mundo. Jesus diz assim:
aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Como Jesus chamou o diabo? Alguém lembra? Príncipe desse mundo. Como é essa palavra príncipe? Essa palavra príncipe é a palavra arcor, de onde vem a palavra arque. Vocês já ouviram, né? Vocês que curtem DC, como é o nome do outro lá? DC, o quê? E a Marvel. Vocês já ouviram falar dos arqui-inimigos? O que é arqui-inimigo? É o principal. Principal. Essa palavra, o príncipe desse mundo, é a mesma palavra que Deus usa lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Quando os judeus vão escrever para o grego, eles usam essa mesma palavra. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu te explicar então. Quando Deus cria o ser humano, ele diz assim: o príncipe deste mundo é Adão. O príncipe desse mundo é Adão. O governante, quem reina é Adão. Mas quando Jesus fala sobre o diabo, ele diz: aí vem o príncipe desse mundo. Mas espera aí, se Deus criou o príncipe, e esse príncipe era Adão, como passou para as mãos do diabo? O diabo se tornou o príncipe desse mundo, porque o homem deu ouvidos à mentira do diabo. Quem está me entendendo? Ele deu ouvidos, e o diabo passou a ser governante, príncipe, passou a ter autoridade. Ele não recebeu essa autoridade de Deus, ele foi entregue pelo homem, quando ele escolheu obedecer sua voz. O princípio é: quem você ouve, determina quem governa sua vida. Diga para o seu vizinho: quem você ouve, determina quem governa a sua vida. Amados, isso é muito sério, porque quem você ouve vai determinar quem está governando a sua vida. Quantas vezes você ouve mentiras, você ouve palavras que trazem medo, você ouve palavras que trazem angústia, você ouve palavras que trazem morte, e isso começa a governar a sua vida. Rancor, ressentimento, mágoa. Se eu fico ouvindo essas coisas vão entrar no meu coração e vão causar dano, vão causar males para dentro de mim. Mas o homem decidiu ouvir o diabo e o governo passou para as mãos do inimigo. Todos os dias existem duas vozes disputando nossa obediência: é a voz de Deus e a voz do mundo. Aquela que você segue se tornará a influência dominante. A influência dominante. O que você está ouvindo? Todos os dias. Querido, isso é representado no senso comum, isso é muito representado. Todo mundo aqui que já foi criança já viu o Capetinha e o... Não, acho que o Capetinha é do lado esquerdo. O anjinho do lado direito, né? Eu acho que era assim, não sei. Era, né? Estou brincando com vocês. Mas todo mundo já viu. Escuta, todo mundo já viu. E o que representa isso? Essas duas vozes. Quem que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? A voz que você ouvir é a voz que vai te influenciar. É a voz que vai trazer o governo sobre a sua vida e sobre a sua área de influência. Amém? Agora, Deus, Ele quer restaurar o governo através de pessoas que ouvem a sua voz. Quantos querem aprender a ouvir a voz do Senhor? Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Então, apesar da queda, Deus nunca desistiu do seu propósito. Ele começa levantando profetas. Amós 3:8. Amós 3:8. O que diz Amós 3:8? Pode colocar. Amós 3:8. Porque eu quero que você guarde isso no seu coração. Você vai sair daqui lembrando disso. Porque tem uma figura de um animal. Que animal é esse? Diga: o leão. O leão rugiu, quem não temerá? O soberano Senhor falou, quem não profetizará? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe o quê? Ação e consequência. Ação e consequência. Qual é a ação, qual é a consequência? Quando o leão ruge, vem o quê? Temor. Quando o leão ruge, vem o quê? Temor. E quando Deus fala,
Cri, cri, cri. Gente, quando Deus fala, alguém profetiza, alguém fala o que Deus está falando. Quando Deus fala, alguém fala. Pastor, mas por que alguém tem que falar aqui? Sabe por que alguém tem que falar? Porque nós somos os inquilinos. Porque nós somos o Arcor. Nós somos aquele que Deus colocou para governar. Então eu preciso estar alinhado com os céus. Deus irá falar e eu vou falar aqui na terra. Ele vai falar e eu vou falar o que Ele está falando. Amém? Eu não sei se vocês estão parados assim porque está muito ruim a pregação, se é porque vocês não estão entendendo, se é porque vocês estão gostando. Mas por favor, escuta isso. Escuta isso. O Senhor falou: quem não profetizará? Nós estamos lendo o livro do profeta Isaías. Você precisa ler a palavra. Você precisa ler a palavra. Isaías, ele começa a profetizar sobre a Etiópia. Ele começa a profetizar sobre a Síria. Ele começa a profetizar sobre Damasco. Ele profetiza sobre o Egito. Ele profetiza sobre Babilônia. E há alguns anos atrás eu me perguntei: Senhor, por que esse homem está falando? Ele está falando sobre esses reinos, coisas que não aconteceram ainda. E por que ele tem que profetizar? Por que ele tem que falar? Sabe por quê? Porque para que as coisas aconteçam, Deus levanta profetas que vão falar as coisas que Ele está falando. Porque o governo de Deus vem quando Ele encontra homens e mulheres que abrem a boca e falam aquilo que Ele está falando. Antes de acontecer, profetas, eles vêm no céu e eles falam na terra. Quem está entendendo? Amado, você precisa ver no céu e falar na terra, antes que aconteça. Às vezes as pessoas querem ver acontecer primeiro. Não, abra a tua boca e fala o que os céus estão fazendo, o que os céus estão falando. Às vezes as pessoas não conseguem falar. Por quê? Por que as pessoas não conseguem, queridos? Surdez. Diga para o seu irmão: surdez. Pessoas surdas, elas conseguem falar? Não. Diga: quem não ouve, não fala. Mais uma vez: quem não ouve, não fala. Eu pergunto: você está ouvindo o céu? Se você ouve o céu, você vai falar. E você vai conseguir falar o que os céus estão falando. Se você não ouve, o máximo que pode acontecer é você falar o que o diabo está falando ou o que o mundo está falando. Rapaz, o negócio não está bom não. Está de mal a pior. As coisas não estão boas. O negócio está ruim. Eu não sei não. A minha mãe, quando tinha 60 anos, minha mãe apareceu uma doença. Eu já estou com 49 e eu estou vendo a mesma coisa acontecendo comigo. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Que começa a falar o que o mundo está falando, o que o diabo está falando nos seus ouvidos, mas não abre a boca para falar o que os céus estão falando. Sabe por quê? Porque não consegue ouvir, não tem ouvidos para ouvir. Quantas vezes Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Queridos, é o que o Espírito diz que Deus quer que você ouça. Amém? Deus quer que você ouça o que o Espírito diz, para que você abra a boca e profetize. Jeremias, capítulo 1, versículo 9 e 10. Pus as minhas palavras na tua boca. Coloca aí, por favor. Jeremias 1, de 9 a 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, derrubar, edificar e plantar. Pastor,
Que autoridade era essa? Que ferramenta era essa que Jeremias tinha, que tinha poder para derrubar reinos? Querido, o profeta Jeremias, Deus deu a ele poder para derrubar reinos. E eu pergunto, qual foi as ferramentas que Deus deu a ele? Alguém sabe? A palavra. Deus disse: eu coloco as minhas palavras na tua boca, e você vai derrubar, você vai arrancar, você vai plantar, você vai fazer coisas tremendas, porque você vai abrir a boca e vai dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Amém? Você precisa falar o que Deus está falando. Nós precisamos falar o que Ele fala, e não o que o mundo está dizendo. Observe a sequência. Primeiro Deus coloca a palavra na sua boca, depois Ele concede a autoridade. A autoridade, ela nunca vem antes da palavra. A palavra, a autoridade só vem depois da palavra. Primeiro Deus colocou o quê? A palavra. Depois veio o quê? A autoridade. Se você não tem a palavra, você não tem autoridade. Se você não tem a palavra de Deus, você não tem autoridade. Se você não tem a palavra de Deus, você não tem autoridade. Aleluia. Aqui cabe essa explicação, queridos. O mundo, ele está cheio de opiniões que a gente muitas vezes dá ouvidos, mas Deus procura essas pessoas que ouviram Ele. Quem vive ouvindo Deus muda ambientes. Muda ambientes. Amém? Quem vive ouvindo o mundo apenas repete o caos. Olha para a escuridão e diz assim: meu Deus, que escuridão. Meu Deus, quantas trevas. Olha para o escuro. Senhor, que problema, quanto problema. Você imagina Deus lá em Gênesis capítulo 1, olhando para o caos e dizendo assim: que caos. Olhando para as trevas, para a escuridão, dizendo: que escuridão. Deus é Deus. Deus é Deus. E o que Ele fala? Quando Ele olha para a escuridão, o que Deus fala? Haja luz! E o que aconteceu? Houve luz. Como é que está teu casamento? Como é que está a tua saúde? Como é que está a tua vida? O que você está falando? Você está olhando para a escuridão e está dizendo: não tem jeito, é escuro. Ou você está ouvindo o que Deus está dizendo sobre a escuridão, sobre o caos? A igreja, ela foi chamada para trazer o céu à terra. Aleluia, aleluia. Primeiro veio a palavra. Deus disse: haja luz. E depois diz o quê? Aleluia. Primeiro Deus disse: haja luz. E depois houve luz. Você quer ver a manifestação? Começa a liberar a palavra de Deus. Você está com um problema, você começa a dizer: Pai, no nome de Jesus, eu declaro a tua intervenção, o teu governo, Senhor, sobre essa situação. Profetizo em nome de Jesus essa porta aberta para o louvor da tua glória. Portas abram-se em nome de Jesus. Provisão venha em nome de Jesus. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aqueles que andam na sua presença. Isso é palavra de Deus. Amém? Aleluia. Sabe o que diz 2 Coríntios 4,13? Esse texto é tão forte, eu amo esse texto. 2 Coríntios 4,13 diz assim. Sabe o que diz, Ale? Diz assim, ó: crie e por isso falei. Eu criei e por isso falei. Você conhece a fé da pessoa por aquilo que ela fala. Você conhece a fé de alguém por aquilo que ela anda falando. Senta com a pessoa e ouve o que ela fala. Quando ela estiver assim descontraída, sentada numa mesa, comendo uma pizza com você, ouça o que ela está falando. E aí, como é que tá as coisas? Ah, não sei não.
Se continuar assim, a Bíblia diz: crie, por isso falei. Quantos creem? Quantos creem que Deus é poderoso? Quantos creem que Deus é tremendo? Quantos creem que Deus pode resolver? Quantos creem nisso? Abra a boca. Se você crer, você vai falar, querido. Amém? Abra a boca e fale. Crie, por isso falei. A igreja foi chamada para anunciar, para declarar, para profetizar, para evangelizar, para orar, para abençoar, para estabelecer a cultura do reino sobre a terra. Mas, há uns dias atrás eu estava falando aqui com o Iago, falando lá na sala do mício. As pessoas têm dificuldade em falar aquilo que elas nunca ouviram, aquilo que elas não conhecem. A gente deu exemplo quando você está aprendendo inglês, que você vai, vem cá, Iago, por favor, rapidamente, corre, Iago, pega o microfone branco, por favor, isso, abra aqui, por favor, ok, está aberto? Eita, está aberto. Fala, homens e homem. Man, men. Ok. Agora vocês falem homem e homens em inglês. Não. Não, mas é diferente. Vocês não perceberam que tem uma diferença? Vocês não perceberam que tem uma diferença? Pastor, mas qual é a diferença? Como é que se diz obrigado em inglês? Thank you. Como é que fala? Não, não é thank you. Você pensa que é thank you? Não, não é thank you. Como é? Thank you. Vocês entenderam? Viram a diferença? É diferente. Pastor, não ouvi nada. Sabe por que você não ouviu nada? Porque teu ouvido não está acostumado. Thank you very much. Você precisa estar acostumado a ouvir o TH. Você precisa estar acostumado a ouvir o TH. É o hábito. Ah, tá. Aleluia. Você precisa estar acostumado a ouvir o TH em inglês. Você precisa estar acostumado a ouvir palavras. Se você não ouve, você não fala. Você está entendendo? Mas Deus quer que você abra os ouvidos para você começar a falar o que os céus estão falando. Então o plano original nunca foi apenas levar você para o céu. O plano original de Deus nunca foi apenas levar você para o céu. Foi trazer o céu através de quem? Quem é o inquilino? Os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu a quem? Como é que está a tua casa? Vamos começar por sua vida. Como é que está a tua mente? Quantos querem o governo de Deus? Vamos começar pela mente. Quem está governando a sua mente? Quem que você está ouvindo? Aquele que você ouve é aquele que você concede autoridade, é aquele que está dominando sobre a sua vida. Se você está ouvindo o maligno, se está ouvindo o diabo, é ele que está governando a sua mente. Quantas casas estão sendo governadas pelas trevas? Mas Deus quer mudar isso. Deus quer levantar pessoas. Assim como Ele levantou Jeremias, Ele disse: eu coloquei as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Deus quer colocar as palavras dEle na tua boca, para que você abra a boca e diga assim, diz o Senhor. E você vai derrubar reinos, levantar, edificar, arrancar, plantar pela palavra, porque você representa a Deus sobre a terra. Você é a imagem e semelhança de Deus sobre a terra. Amém, queridos? Pastor, esse mundo está de mal a pior, então a igreja precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos nos levantar, queridos, e trazer o reino de Deus para nossa casa. Aleluias. Vamos ficar de pé. Existem muitos lugares em que as pessoas estão sofrendo.
Existem muitos lugares que as pessoas estão morrendo. E a pergunta é, se Deus é bom, por que que isso está acontecendo? Sabe por quê? Porque nesses lugares precisa de representantes de Deus. Pessoas de Deus, para que os céus invadam a terra. Para que a gente possa orar e dizer, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E a pergunta do Senhor a Isaías no capítulo 6 é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é que vai se levantar para trazer o governo de Deus sobre a terra? Está em sol? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Você pode convidar Ele através dessa canção. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar a tua atenção, e chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, pago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar, somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero amar somente a ti, porque Que o Senhor é meu bem faz um milagre em mim. Quando Jesus ele em Mateus capítulo 28, aleluia, aumenta um pouquinho por favor. Quando Jesus em Mateus 28 ele diz: todo poder me é dado, vão, preguem o evangelho. Ele está dizendo: a autoridade que foi roubada de vocês, eu devolvo para vocês, em meu nome, porque eu venci como filho do homem. Eu dou poder e autoridade à igreja. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão, preguem o evangelho. O poder e a autoridade nos foi delegado. Nos foi delegado esse poder e essa autoridade, queridos, para que você, no nome de Jesus, cure os enfermos, expulse os demônios, para que você traga o governo de Deus. O Senhor quer que o plano original seja estabelecido. Amém? Através de você, Ele quer reinar sobre a terra. Através da igreja, o Senhor quer exercer domínio. Mas o primeiro lugar é através da sua vida.
Se você quer ser um representante do reino dos céus, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. Você não pode representá-lo se você o rejeita. Você precisa entregar a sua vida. Você precisa parar de ouvir a voz do inimigo, parar de ouvir a voz do mundo e dizer para o Senhor: eu quero ouvir a tua voz. Eu estava perdido, eu era pobre, cego, miserável, nu, mas a tua palavra diz que o Senhor me amou de tal maneira. O Senhor cobriu a minha nudez. O Senhor me resgatou com amor eterno. E hoje eu quero me entregar a Ti completamente. Se você é essa pessoa, onde você estiver, faça essa oração comigo, agradecendo ao Senhor por esse tão grande amor. Diga: Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu que estava preso nos meus próprios erros, fui alcançado pela tua graça, pelo teu amor. Não era merecedor, mesmo assim o Senhor decidiu me amar, enviando Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. E nessa noite eu te peço, entra no meu coração. O teu plano original sempre foi esse: governar a minha vida. E eu quero que o Senhor governe a minha vida. Por isso eu te peço, entra no meu coração. E a partir de hoje, seja o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Restaura em mim a tua imagem e a tua semelhança, para que eu te represente de forma digna na terra, em nome de Jesus, amém. Quem aqui nessa noite fez essa oração e conscientemente você está entregando a sua vida a Jesus? Você quer esse governo? A igreja já começou a orar por você. Quem não começou ainda, começou agora. A igreja está orando pela sua vida. Onde está você que fez essa oração? Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Levante a sua mão bem alta em nome de Jesus. Pode levantar a sua mão bem alta. Se você quer isso para você, se essa pessoa é você, nós queremos orar pela sua vida. Onde está você? Levanta a sua mão, faça assim, bem alta em nome de Jesus. Se você está ouvindo a voz do Senhor, a Bíblia diz assim: não endureça o teu coração. Talvez nessa hora esteja aquela luta que nós falamos, duas vozes, uma dizendo: não precisa não, a outra dizendo assim: vá, entregue-se, ouça a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, todas as prisões, todas as amarras, todo espírito contrário são repreendidos na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que você é livre para servir ao Senhor. Onde está a primeira pessoa? Levanta a sua mão bem alto, porque essa é a noite. Amigo, irmão em Cristo, essa é a noite que o Senhor está te chamando. Não endureça teu coração. Hoje Deus quer fazer algo na sua vida. Eu quero orar por você. Você fez essa oração? Você quer isso para você? Pastor, é que eu tenho vergonha. Jesus morreu na cruz por você e Ele não se envergonhou de morrer por você. A Bíblia diz: se alguém se envergonhar do filho, o filho também se envergonhará dele. Então não tenha vergonha do Filho de Deus. Se há alguém nessa noite, levanta a sua mão bem alta em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Jovem, criança, senhor, senhora, seja lá quem for, se o Senhor está chamando você, venha agora em nome de Jesus. Alguém, eu não vou insistir, mas se alguém, em nome de Jesus, nos procure ainda hoje, não saia dessa igreja, não saia daqui hoje sem tomar essa decisão tão importante. Amém? Em nome de Jesus. Sentem por um instante. Antes de encerrar, queridos, nós queremos apresentar ao Senhor nessa noite um recorde, né? São 3 crianças. Amém? Está crescendo. Está
está multiplicando. Deixa eu ver se os pais já estão aqui, né? Jefferson Jackson Pereira e Gabriele Gonçalves da Silva, que vão apresentar a Maite Eloá Gonçalves Pereira. Tá aí? Por favor, vem para cá. Giovanni Curvelo Nascimento Santos e Thaís Vitória Ferreira da Cruz, que irão apresentar a Jade Curvelo da Cruz. Cadê? Estão aí? Ali. O Giovanni e a Thaís. Glória a Deus. Jamilson José Almeida e Luana Secundo Andrade. Johan Andrade Almeida. É isso? Cadê ele? Vem para cá. Glória a Deus. Jamilson, Luana, Johan, Jefferson e Gabriele, a Maite e Giovanni Curvelo. Giovanni aqui, né? Giovanni, vamos lá, gente, vocês aprenderem, viu, direitinho. Quem é Giovanni? Giovanni e Thaís, ok? Aqui o Jefferson e a Gabriele, amém? E o Jamilson e a Luana, amém? Dê uma salva de palmas a esses casais abençoados. Glória a Deus, que tão pequenininho ainda. Só esse rapaz aqui que parece que é já, ok, já tem 4 meses, né? Amém. E esse tem quanto? Ela tem quantos meses? Oh, coisa linda. 1 mês e 10 dias, gente. Que coisa linda. E ela vai fazer 5 meses esse amor. Ei, vem cá. Qual é o nome dela mesmo? Jade. Amém, amém, amém. Então vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar por eles, depois estarei levantando cada um deles. Amém? Estenda suas mãos sobre essas crianças. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tua graça, por tua bondade, por tua fidelidade, porque a vida, Senhor, é um dom do Senhor, é um presente do Senhor. E nós nos alegramos, Senhor, com cada uma dessas vidas, com cada um deles que estão aqui, Senhor, para consagrar, colocar diante do teu altar a vida dos filhos, a vida de cada um deles. Te pedimos no poderoso nome de Jesus, que essas crianças, Senhor, elas cresçam debaixo da tua graça. Nós abençoamos a vida dessas crianças, no nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que não faltará, Senhor, o amor, a proteção, o cuidado, Senhor, na vida de cada uma dessas crianças, no poderoso nome de Jesus. Profetizamos elas crescendo no corpo, na alma e no espírito, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nesse ato, Senhor, nós queremos apresentar cada um deles diante do Senhor. Puxou a camisa? Pronto. Queremos apresentar. Esse é pesado. Cada um deles. A camisa? Peraí, a camisa. Ajeita aí, puxa aí. Caiu. Não adianta não. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Os bebês têm que usar aquele negócio que as mulheres usam por baixo. Como é o nome disso? Um borezinho, né? Então depois os bebês têm que vir de borezinho para não mostrar. Amém. Dê aqui essa aqui. Oh, meu Deus do céu. Você está acordada, tá? Ai, meu Pai. Pronto, assim. Amém. Amém. Deixa eu ajeitar ela um pouquinho aqui. Oi, vem cá, bebê. Vem aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha em você. Pronto. Amém. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, essa criança consagrada diante do teu altar, para o louvor da tua glória, Senhor. Aleluia. 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 E
Tatiana, venha. Vamos ajeitar você também, que você é menina, não pode estar mostrando nada não, né? Vamos lá. Isso. Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor. Nesse ato profético, nós consagramos a vida dessa criança. Colocamos diante do Teu altar, Senhor. No poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Vem aqui logo vocês para tirar foto, vocês dois, né? Depois vem os outros dois. Vamos tirar foto. Pronto. Pronto? Toma aqui, mamãe. Deus abençoe vocês. Vem cá, vocês agora. Deixa eu te pegar ela aqui. Oi. Ai, vem aqui mais uma vez, venha. Vocês voltam já pro seu papai e mamãe, viu? Pronto. Ajeitar? Pronto. Pronto? Pronto. Quem vai pegar? A mamãe ou o papai? E esse rapazão aqui também. Quantos quilos? 10 quilos já? Meu Jesus. Não pode dizer para ninguém não, né? 10 quilos? Tá bom. Misericórdia. Que ligeiro. Foi? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Antes de encerrar, você que está com algum problema, alguma dificuldade, nós queremos exercer essa autoridade que nós falamos nessa noite. Eu gostaria que você... Cadê? Não, tinha caído, não foi não? Eu gostaria que você, se você quer receber essa oração, nós vamos encerrar com você vindo aqui à frente, então. Algum problema, alguma dificuldade, algum milagre que você precisa na sua vida, em nome de Jesus, sai do seu lugar agora, rapidamente, vem aqui em nome de Jesus. Rápido. Se tem alguém, rápido, sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Em nome de Jesus. Os pastores nos ajudem aqui, por favor. Todos os pastores venham para cá em nome de Jesus. Aleluia. Há uma unção liberada nesse lugar, querido. Há uma unção de Deus liberada sobre este lugar. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, glórias ao Teu nome. Eu preciso que você entre em concordância comigo, porque a palavra do Senhor diz que você é rei e sacerdote. Eu não posso anular aquilo que você crê, porque há uma autoridade sobre a sua vida. Há uma autoridade sobre a sua vida. Então você precisa entrar em concordância. Nós vamos entrar em concordância. Se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será concordado no céu. Amém? Qualquer coisa será concordado, diz a palavra do Senhor. Então vamos orar em nome de Jesus. Se há mais alguém, venha em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por a Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é verdadeira. E no poder do nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa noite, Senhor, os céus invadindo, Senhor, a terra. Profetizamos no nome de Jesus, que assim como Abraão foi uma porta de acesso, Senhor, para essa terra, profetizamos em nome de Jesus cada um dos Teus filhos como portas de acesso do Teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetizamos agora, Senhor, toda investida de Satanás contra essas vidas, anulada agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Espírito de enfermidade, nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus, fora! Em nome de Jesus, declaramos o reino de Deus, que chegou com poder e com autoridade sobre essas vidas. Espírito maligno, solta agora em nome de Jesus.
toda arma forjada das trevas, tudo aquilo que Satanás levantou contra essas vidas, nós quebramos agora, na autoridade do nome de Jesus. Profetizamos sobre essa casa, profetizamos sobre essa família, governo de Deus, restauração, milagre acontecendo agora, em nome de Jesus. Profetizamos governo de Deus, Pai, em nome de Jesus. Anjos do Senhor agora sendo liberados em favor dessa casa, em favor dessa família, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, cadeias quebradas, espírito das trevas, tire as mãos agora, solte essa vida agora, solte essas pessoas agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos agora, fora, solta agora, espírito maligno, solta, em nome de Jesus. Nós te damos a ordem, fora, quebramos correntes, quebramos cadeias, quebramos maldições agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos um povo bendito, um povo abençoado, um povo abençoado. Espírito de enfermidade, você que governou essa vida por tantos anos, escute agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós te ordenamos, fora! Quebramos o teu domínio, quebramos a tua autoridade sobre essa vida. Declaramos cura, profetizamos cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Opressão maligna, solta em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos os planos do maligno declaramos frustrado agora, Senhor. Declaramos agora para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em meio ao caos, nós declaramos: haja luz, haja luz, venha a luz do Senhor agora. Todas as trevas sejam dissipadas, todas as trevas dissipadas. Entra com teu poder, resplandece a tua glória sobre esta casa, resplandece a tua glória, Senhor, sobre este negócio, resplandece a tua glória sobre este problema agora, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Profetizamos vida de Deus. Eu quero que você que está aqui na frente comece a agradecer. Lembre, você é alguém que é chamado pelos céus. Comece a falar o que você está ouvindo o Pai falando com você. Comece a falar o que você está ouvindo o Pai falando com você. Oh, aleluia, Senhor, glórias. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor está dizendo: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês estão pedindo, do que vocês estão pensando. O Senhor está dizendo para você nessa noite: aquiete-se, veja o que eu vou fazer. O Senhor está dizendo para você nessa noite: aquiete-se e veja o que eu vou fazer. E toda a terra saberá que há um Deus no céu que opera sobre a terra. E você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Profetizamos que diagnósticos são mudados, porque a palavra que prevalece é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua intervenção, por esses milagres, no poderoso nome de Jesus. Declaramos que durante essa semana, Senhor, teus filhos estarão testemunhando daquilo que o Senhor fez, porque é no poderoso nome de Jesus que nós submetemos todos esses problemas, todas essas dificuldades, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Feche o corredor, por favor.
Aleluia. Suba. Pode falar. Cadê o microfone? Pega ali o microfone branco. Aleluia. Shalom, queridos. Camila tem um recado para vocês. É rapidinho. Então, gente, é com muita alegria, né, que essa semana a gente vai dar início aos nossos grupos de relacionamento. A maioria aqui eu creio que já saiba sobre as células, mas o convite é para você que participa já, né, para retornar com seus grupos e também fazer o convite para vocês que ainda não faz parte de nenhum grupo ou nunca participou ou já participou e está sem ir. Então, assim, ó, procure um dos nossos líderes. Levante a mão aí, por favor, os líderes e auxiliares de célula. Temos aqui alguns aqui, outros lá atrás. Ou me procure o pastor Berg e a pastora Leana, que vai estar direcionando vocês a um grupo de relacionamento. Mas a minha mensagem para vocês é: não fiquem só. Às vezes a gente vem para o culto aqui, vem no domingo, vem na quinta, às vezes vai embora logo. E os grupos de relacionamento estreitam mais os laços, a gente conhece mais os irmãos. Na verdade, já é a extensão do culto. Hoje, quem gostou da palavra de hoje? Não foi bênção? Glória a Deus. Na célula é trabalhada também essa palavra. Então a gente vai aprendendo mais com os irmãos, vai aprendendo um com o outro. Então não fique de fora. Você que não está participando, procure um grupo, se una a um líder, as pessoas que estão fazendo parte desse grupo e venha também caminhar com a gente até o final do ano, tá certo? Amém? Amém. 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 Aleluia. Amém. Mãos dadas, queridos. Aleluia. Comece a agradecer ao Senhor. Ei, aleluia. Comece a agradecer a Ele. E lembra que você representa Deus sobre a terra. Lembra que é você que está representando o Senhor. Aleluias. Nós te glorificamos, Senhor, exaltamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Profetizamos, Senhor, uma semana de paz na Tua presença. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que não faltará sobre a cabeça do Teu povo o óleo da Tua unção. Não faltará, Senhor, a provisão diária. Declaramos em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós profetizamos em nome de Jesus. Não faltará a unção, não faltará a graça, não faltará misericórdia, não faltará provisão, não faltará proteção, porque o Senhor é o sol e escudo. O Senhor é quem dá graça e glória, e o Senhor não nega bem algum àqueles que o servem, aqueles que, Senhor, que são chamados pelo Teu nome. Em nome de Jesus abençoamos o Teu povo, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus.